Paz do Senhor, igreja. Boa noite. A paz do Senhor Jesus, falar igual a pastora, diretamente de Baixa Grande, Bahia. Pastor? Diretamente de Baixa Grande. Pior que Baixa Grande eu só fiz nascer lá, pastor. Eu nem fui criado lá. Sai alguma... pior que é verdade. Sai alguma coisa boa de Baixa Grande, Jesus? Amém, irmãos? Irmãos, eu acho que todo mundo me conhece, mas eu quero me apresentar, que está sendo gravado, né? Então, eu sou o pastor Valdemar, sou membro da Batista Shekinah há 21 anos. Foi onde eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aliás, Ele me aceitou, né? E estou aqui até hoje para a glória do Senhor. E eu tenho muito prazer e tenho muita honra em fazer parte desse ministério, em estar nesse ministério, porque aqui é onde o Senhor derrama a bênção, aqui é onde o Senhor restaura, aqui é onde o Senhor tem feito milagres na minha vida e na vida de muitos, eu creio que na vida de todos. Então, que nós possamos valorizar as coisas a qual Deus tem colocado na nossa vida. E eu agradeço a Deus por esse lugar, porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei na minha pior fase, na fase pior da minha vida, a qual muitos aqui já conhecem o meu testemunho, sabem como foi que eu cheguei aqui neste lugar. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor restaurou a minha vida, restaurou o meu casamento, restaurou tudo aquilo que precisava ser restaurado, e até hoje restaura muitas coisas ainda, porque nós temos que ser moldados todos os dias. Todos os dias nós temos que levantar e falar para o Senhor: eis-me aqui. Porque não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria humana, não é pela nossa capacidade, mas é pela graça e misericórdia de Deus nas nossas vidas. Então hoje, irmãos, é um dia muito especial, a qual eu tenho que agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui. Por essa oportunidade de adorar o Senhor, de estar na presença do Senhor, de estarmos reunidos como igreja, como corpo, como membros a qual o Senhor nos chamou para sermos membros do corpo de Cristo. E eu fico muito feliz de ver que hoje temos muitos membros, temos muitas pessoas que veio aqui, assim como esse louvor que eu cantei por último, viemos aqui por Ti, Senhor, para Ti. Se o Senhor for o Senhor que nos trouxe aqui essa noite, não é a nossa vontade, não, Pai, porque a nossa vontade muitas vezes é errônea, a nossa vontade muitas vezes quer fazer algo que não te agrada, mas é a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia que tem nos sustentado e tem nos trazido aqui deste lugar, e este lugar está aberto há 25 anos para a glória do Senhor. Então, que nós possamos valorizar. Eu faço parte de uma história já aqui neste lugar, como eu falei, eu tenho 21 anos que eu sou membro aqui dessa igreja, sou o pastor Valdemar, sou esposo da pastora Ana, tenho 2 filhos maravilhosos, Ana Raquel e João Pedro, estou debaixo da cobertura dos nossos pastores presidentes, pastor Valério Gutenberg, homem de Deus, pastora Sônia, sem palavras, como ela se intitula, eu também titulo ela como a terceira mãe, pastor, naquele dia você falou que era a terceira. É um bocado, eu sei que é uma das minhas mães, tanto física como espiritual, mas eu quero agradecer a Deus pela vida deles, pessoas cheias de defeito como eu, mas buscando a perfeição no Senhor, e assim mesmo assim, são homens e mulheres de Deus, a qual me ajudou a chegar até aqui, e me ajuda até hoje, em oração, em cobertura espiritual. Estamos aqui também o pastor Duval, a pastora Ramila, esse casal abençoado, pessoas que a gente não tem nem palavras para descrever quem são verdadeiramente. Temos aqui nossos diáconos, nossos obreiros, Leandro, Rosa, abençoado hoje aqui. Pode trazer a palavra já terça-feira também, pastor. Que palavra, viu? Acho que a gente já podia dar a bênção apostólica. Que palavra, viu? Amém, Bruno, que Deus continue te capacitando e te levantando no nome do Senhor Jesus. E a todos aqui, eu não vou falar todos os nomes, porque senão você possa esquecer de alguém. Mas eu quero agradecer a Deus. E eu quero hoje trazer uma palavra, irmão. Olha para o seu irmão que está do teu lado e diz assim: ei, vai doer, mas vai curar. Sabe por quê, irmãos?
Muitos de nós, muitas vezes, a gente se acomete de algo na saúde, a gente socorre a quem? Ao médico. E geralmente o médico pode passar algo que não nos agrada ou que a gente talvez nem goste, né? Às vezes passa uma injeção, tem gente que tem horror de injeção. Às vezes passa um remédio bem amargo, a qual você fala, por que não é um pouquinho doce? Mas você tem que tomar para ser curado, ser sarado. Para a gente entrar na palavra, vamos abrir na Bíblia, enquanto a gente vai falar, em Mateus, em Tiago, quer dizer, capítulo 3, verso 1. Mateus, capítulo 3, verso 1. Ô Tiago, Mateus está querendo falar comigo aqui, irmãos. Mas é Tiago. Então, irmãos, a gente às vezes passa por algumas coisas que a gente não gosta, mas temos que passar. Temos que suportar muitas vezes. Eu me lembro que, antes da gente entrar na palavra, eu lembrei dessa fase na minha vida. Para quem me conhece, quem não me conhece, eu tive um problema de infertilidade muito grande, ou seja, eu já era praticamente estéril aos olhos humanos, que para mim ter filhos seria um milagre de Deus. Mas como o Bruno falou aqui no início, quem usa o milagre é Deus, quem faz o milagre é Deus, e Deus usa as pessoas para o milagre chegar na nossa vida. E Deus usou um médico, que eu sempre falo dele aqui, Dr. Paulo Henrique, para fazer a minha cirurgia de varicocele, o nome é de varicocele, e foi o primeiro passo. E ali eu fui tomar remédio, comi tanto brócolis, pelo amor de Deus, não me ofereçam brócolis, que diz que tinha tal da vitamina da fertilidade, era brócolis refogado, brócolis cozido, brócolis assado, brócolis feito farofa, brócolis de todo jeito. Eu falo brincando, mas eu como brócolis até hoje. Mas se não tiver, eu também agradeço. Então eu comi tanto brócolis e chegou uma parte a qual eu precisei superar os meus medos. Eu tinha pavor de injeção. Quando falava em agulha, meu Deus do céu. E eu tive que ali vencer meus medos, que eu tive que tomar 10 injeções, todo dia uma, de testosterona para repor, né, a testosterona. Menino, aí como eu falo, a minha esposa, ela já era técnica de enfermagem, sabia aplicar. Quando a gente chegava em casa à noite, umas 7 horas da noite, que a gente chegava do serviço, eu chegava do açougue, alguma coisa assim, aí começava a batalha da pastora Ana para aplicar uma injeção em mim. Isso demorava na média de 1 a 2 horas para eu conseguir concentrar e ela aplicar essa injeção. Você vê o que é o psicológico da gente. Ela ficava atrás de mim, eu, pronto, vai, estou preparado. Quando ela encostava, peraí, deixa eu me concentrar. Ou seja, parece até uma frescura, mas a gente às vezes temos que entender que aquilo que parece uma frescura para você é um gigante para outro. Aquilo que parece ser uma formiguinha para alguém é um elefante para outro. Então nós temos que compreender. Hoje não, graças a Deus eu superei esse medo. Hoje eu sou doador de sangue. Pense numa agulha abençoada, é aquela de doar sangue, ó, parece da grossura de um dedo. Mas assim, tudo nós temos que aprender que vai doer, mas vai ser para o bem, vai ser curado. E ali eu superei os meus medos. Tomei essas injeções, eu falo direto, primeiramente o milagre foi do Senhor, mas através também dos homens que Deus deu a sabedoria. E hoje eu tenho meus 2 filhos para a honra e glória do Senhor. Depois eu fiz cirurgia para não fazer mais filho, porque só queria 2 mesmo. E vida que segue. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem crê que Deus está falando, dá um glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um membro muito pequeno e muitas vezes abençoado e maldito. A língua da gente. Eu quero dar um título. Controle sua língua. Temos que aprender a controlar. Temos que aprender a colocar um freio na nossa língua. Às vezes nós queremos falar algo, mas não é a forma, talvez não seja nem o falar, mas a forma de falar. Então que nós possamos entrar no título e na mensagem, a qual quem fala conosco é o Espírito Santo, quem fala conosco é a palavra do Senhor. Vamos ler do 1 ao 12. Todos acharam? Meus irmãos, muitos de vós
não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Está vendo, irmãos? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grande e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa, que as governa. Naus quer dizer leme, irmãos, é o do navio, que aqui essa tradução está diferenciada. É aquele, é leme mesmo que fala, né? O leme, que é tão pequeno, né? Assim também, o 5, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza também de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais no mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. 11. Porventura, deita alguma fonte de uma mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Irmãos, eu me lembro que o pastor Valério, uma vez chegou de Brasília, ele trouxe um áudio de uma irmã, que falava justamente sobre isso. Quantos de nós, muitas vezes, nos pegamos comentando algo, falando algo para alguém, e muitas vezes a gente possa ser que a nossa intenção é boa, de falar, de expor aquele assunto, para aquela pessoa talvez ajudar em oração, talvez ajudar de alguma forma, mas a maioria das vezes nós simplesmente fazemos um fuxico gospel. Falamos porque queremos falar mesmo, porque queremos puxar. Você quer ver uma coisa, principalmente homem, ô trem abençoado, se não falar de 3 assuntos, acabou o assunto. É política, religião e futebol. Se não puxar 3 assuntos desses aí, acabou o assunto dos homens. Então muitas vezes a gente quer trazer assuntos para falar algo de alguém ou de alguma coisa. Louvável seja se for para o bem, como aqui fala a palavra, que a nossa língua ela tem o poder de abençoar como de amaldiçoar. Ou seja, nós temos que entender que a nossa língua, ela é a fonte que jorra. Agora, qual água nós estamos jorrando dessa fonte? O que é que nós estamos jorrando através das nossas línguas? Através da nossa língua, o que é que a gente está levando para as outras pessoas? O que é que a gente está falando para as outras pessoas? Quais as atitudes nós estamos tendo através das nossas palavras? Da forma de falar, do jeito de agir, de como se proceder em alguma situação. Foi muito interessante isso que o Bruno falou aqui no início, que Deus ele faz o milagre, mas Deus vai usar aquele a qual ele quer trazer para a sua vida, para o milagre chegar.
Então nós temos que entender que não é a capacidade humana que vai chegar ao nosso milagre, mas é Deus usando o ser humano para trazer o nosso milagre. É Deus que usa. É Deus que compadece o coração de alguém para ajudar o outro, irmãos. Porque a palavra do Senhor fala que nenhum de nós somos bons. Bom é Deus, nem o próprio Jesus quis ser chamado de bom. Ele falou, bom é Deus que está no céu, eu vim para a terra para pagar pelo pecado de vocês. Nem Ele quis. Então, enquanto nós estamos aqui, bendiga o nome do Senhor nas nossas vidas, através de quê? Palavras, atitudes, forma de agir, forma de ser, forma de estar se manifestando com as coisas. A forma da gente se manifestar em alguma situação diz muito quem somos nós. E uma coisa eu falo, como eu sempre tenho esse exemplo que o pastor fala de você dar uma pedra para a pessoa. Eu posso chegar, ainda mais esse celular meu, que ele é bem pesadinho. Toma aqui, pastor, meu celular. E o pastor receber, obrigado, meu filho, tá bom. E outra coisa, chegar daqui, para aí, pastor. Aí faz igual o cara, quem nunca errou, atira a primeira pedra, o cara pegou a pedra no outro, pô, bem na testa. Aí o cara, moça, eu falei, foi uma parábola. Dessa distância eu nunca errei. Ou seja, como a pessoa vai receber? Como é que a pessoa vai receber? Será que a primeira é mais fácil ou a daqui, pastor, se eu acertar no senhor? Você entendeu? É o mesmo celular, mas atitudes totalmente diferentes. Então, bem assim são as nossas palavras. Talvez não seja você falar, mas a forma de você falar. Ontem foi segunda, domingo, eu falei com a pastora de uma forma muito ríspida, e o Espírito Santo me incomodou. Voltei lá, pedi perdão à pastora. Não foi porque eu falei algo que eu quis me confessar para ela, para eu ser sarado, que a palavra de Deus diz que a gente tem que confessar um ao outro para ser perdoado, ser sarado, e a Deus para ser perdoado. Mas a forma que eu falei, eu vi que eu fui um pouco ríspido. Então a gente tem que ter essa sensibilidade do Espírito, de saber que a pessoa pode receber de alguma forma diferente. Eu não sei se a pastora entendeu de uma forma diferente, mas o Espírito Santo me incomodou, aí pedi perdão a ela pela forma que eu falei. Então nós temos que ter esse discernimento de como mudar as situações com as nossas palavras. Como é você no seu trabalho? Como é você na sua casa? Como é você aqui na igreja? Será que você tem sido instrumento do bem ou do mal para as vidas a qual chega pelaquele lugar? Será que as nossas palavras têm edificado ou destruído a vida de alguém? Ah, mas eu não falei tão mal assim não. Meu irmão, é como eu falei no início. Talvez essa pequena formiguinha para você é um elefante para aquela pessoa. Talvez uma palavra de brincadeira, talvez não seja essa brincadeira que aquela pessoa queria receber naquela hora. Todos nós temos o dia mau, todos nós temos o dia que queremos consolo, todos nós temos o dia que nós queremos palavras que venham a nos trazer esperança, todos nós queremos um dia escutar algo de alguém que venha alegrar o nosso coração, e quando a gente recebe uma pedrada, isso machuca. E essa sensibilidade que nós temos que ter aqui, igual o Tiago está falando, será que pode jorrar da mesma fonte? Não tem como. Então, se a gente está aqui hoje reunidos no nome do Senhor Jesus, professando a nossa fé, dizendo que somos cristãos, que estamos aqui para fazer a vontade do reino e não a nossa, que estamos aqui para ganhar almas para o céu, como a gente está jorrando duas águas da mesma fonte? Como a mesma palavra que eu falo para a Bárbara, tu é uma bênção, tu é isso, tu é aquilo, eu chego para a Alisson, tu é uma peste, Alisson. Não tem como jorrar da mesma fonte. Quer dizer que Bárbara é bênção, mas Alisson é peste? Por quê? Se Jesus pagou o preço por todos nós. Talvez eu precise conversar com Alisson, algo que ele fez não me agradou, é diferente, mas eu chegar para a pessoa e matar a pessoa... É isso que nós temos que entender, é isso que o Senhor Jesus, Ele nos chama a compreender e entender que nós temos que levar as boas novas.
As boas novas a qual o Senhor ensinou aos seus 12 discípulos ali naquele lugar. Tudo que Jesus falava, Ele falava no momento exato e da forma exata. Nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que buscar nos aperfeiçoar, não pela nossa capacidade, mas pelo Espírito Santo de Deus em nós. Nós temos que buscar a capacidade do céu, porque pela nossa vontade, meu irmão, misericórdia de nós estávamos todos condenados ao inferno, mas o Senhor Jesus, Ele desceu do céu e falou assim: através desse sacrifício, eu pago esta dívida. E como nós estamos reconhecendo esse sacrifício naquela cruz? O que nós estamos fazendo? Amém. Que gratidão nós estamos tendo, irmãos, a Deus. Será que alguém aqui tem algo para agradecer a Deus? Levanta a mão. Só em você estar vivo, você já tinha que agradecer. Só em você estar respirando, você já tinha que agradecer. Só em você ter o alimento na sua mesa, você já tinha que agradecer. Só em você ver seus filhos não passar necessidade, você já tinha que agradecer. Imagina tantas coisas que Deus já fez extraordinárias na vida de cada um aqui. É como o pastor fala, esse lugar que é um lugar de milagre. É um lugar de bênção e muitas vezes a gente fica calado. A gente recebe e não fala. A gente recebe e se pega para si próprio. E Deus, Ele nos chamou para levar as boas novas. Porque se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. Ele vai fazer na vida daquele que está lá fora. Ele vai fazer na vida de qualquer um. Deus não se limita a uma pessoa só ou a alguém. Deus, Ele está aqui é para todos, irmãos. Mas para aqueles que o buscarem em espírito e em verdade. Nós temos que entender isso. Então como é que a gente está falando as boas novas aqui, e amanhã está o pastor Valdemar lá na rua, xingando, falando palavrão, dizendo coisas, dizendo piadinha que não cabe, piadas pornográficas, e a pessoa diz: esse é o mesmo que estava lá dizendo que dessa fonte não pode jorrar duas águas? Muitas pessoas, irmãos, você vai conversar com as pessoas: não, mas eu acredito em Deus. Deus é tudo para mim. Não, eu só não estou indo na igreja, mas não, Deus é tudo. Eu faço, eu aconteço, eu leio a Bíblia, eu escuto louvor, mas eu só não vou na igreja por enquanto, mas estou me libertando para ir para a igreja. Mas para ir para um bar não pensa duas vezes. Para beber uma bebida alcoólica não pensa duas vezes. Para pecar não pensa duas vezes. Para viver uma vida incorreta perante a presença de Deus, não é perante só a pessoa, não é perante Deus, irmãos, porque o que tem que doer na gente, não é se eu vou machucar o pastor Valério, o que tem que doer na gente é que eu estou fazendo contra a vontade de Deus, porque quando chegar no pastor Valério, eu já tenho que saber que Deus está sabendo primeiro de que ele, é isso que nós temos que entender. Mas eu acredito, eu estou, meu irmão, a palavra de Deus fala, e se Jesus voltar hoje, é onde eu me sustento, sabe o que, irmãos? E se hoje for o meu último dia? Como eu estou, pastor, para com Deus? É essa pergunta que eu me faço todos os dias: Pai, se for hoje o meu último dia, me perdoa, me ajuda. Irmãos, a gente temos que entender que tudo está no controle de Deus. Deus está bradando nesta terra. Deus está falando através da sua igreja. Deus está chamando o povo ao arrependimento. E a palavra de Deus fala que no final dos tempos, muitos vão ficar surdos, devido à iniquidade crescer. O amor de muitos se esfriará. Aí a gente fala assim: mas eu amo Deus, eu vou para a igreja, eu dizimo, eu oferto, eu estou na igreja, eu estou nos cultos, eu estou na célula, eu participo. Mas não é só esse amor, irmão, de
estar em corpo. O que a palavra de Deus fala é o amor da gente buscar a Ele como se fosse nossa última vez. De buscar a Deus de todo o nosso coração, como se não houvesse amanhã. Já imaginou se Deus marcasse aqui agora? Vocês só têm hoje para me buscar. Como a gente estaria buscando Ele aqui? Como a gente estaria adorando a Deus aqui na hora do louvor? Será que a gente estava assim, de braço cruzado? Será que a gente estaria como, pastor? Se Deus chegasse aqui agora e decretasse: vocês só têm hoje para me buscar. Imagina aí. Que infelizmente nós seres humanos temos um defeito péssimo. Que só aprendemos a dar valor às coisas depois que perde. A maioria dos homens só aprende a dar valor a uma esposa depois que perde. A mulher só aprende a dar valor a um homem de caráter depois que perde. Os filhos só sabem valorizar um pai e uma mãe, a maioria, quando o pai morre, quando a mãe morre, aí fica no pé do caixão: me perdoa, me ajuda, eu te amava tanto, pai, eu te amava tanto, mãe. Temos que aprender a adorar a Deus, irmãos. Temos que aprender a cultuar a Deus. Temos que aprender a nos alimentar aqui e levar esse alimento além da nossa própria fome, da nossa própria necessidade, mas levar para as outras pessoas. Tem hora, irmãos, que a gente fala assim: eu não tenho capacidade. Um dia eu conversando com uma pessoa, e ali a gente falando sobre o reino, e lá, se eu soubesse falar igual o senhor, eu falava para todo mundo. Eu falei: meu irmão, quem sou eu na fila do pão? É Deus que vai te capacitar. Abra a boca. E muitas vezes nem precisa abrir a boca, não, só escuta. Que a gente tem uma mania, às vezes, de antes da pessoa falar, a gente já tem a resposta, o processo e tudo como fazer. Nem espera a pessoa às vezes falar. E muitas vezes a pessoa só está querendo desabafar. Temos que escutar, aprender a escutar, irmãos. Agora, se Deus, você está ali escutando, e Deus fala isso, meu filho. Você entendeu, pastor? É igual o meu avô falava: a coisa mais fácil do mundo é bater em quem já está morrendo. Não tem como reagir contra você. Só chega que termina de matar. Não é fácil? Ou a gente tem que fazer a diferença de chegar naquele que está morrendo e dar a mão, como o Senhor Jesus deu para cada um de nós aqui, que estava tudo morto, tudo podre no pecado, tudo condenado ao inferno, e Ele chegou e estendeu a mão: não vou terminar de te matar não, eu quero te dar vida. Eu quero te dar vida. Então nós temos que aprender a estender a mão também. Nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a escutar as pessoas. Nós temos que chegar no ambiente e não chegar achando que somos superior e melhor do que ninguém, não. A palavra de Deus fala que aquele que acha grande, seja pequeno. O Senhor Jesus, na véspera de ser traído, Ele lavou os pés do cara que ia trair Ele. Ele não olhou: esse miserável vai me trair, eu podia dar uma surra nele. Ele lavou os pés do traidor. Ele lavou os pés daquele que depois chegou para o levar para a crucificação, e Ele não xingou Ele não falou: você é um vagabundo, você é um traidor, você não presta. Ele só falou: amigo, o que tu fizestes? O que tu fizestes? Quantas vezes a gente está matando as pessoas e não presta atenção no que está falando, irmãos? Vamos aprender a frear a nossa língua. Ou será que Deus tem que fazer igual faz com o cavalo? Colocar uma bride na boca para controlar o cavalo? Temos que aprender a buscar, a falar as coisas conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, e não a minha vontade, o meu querer, o meu achômetro. Eu gosto de falar sempre isso, irmãos: eu prefiro engolir um sapo do que morrer engasgado. Tem hora que é melhor você engolir um sapo, ficar calado, do que você ficar com ele engasgado aqui e morrer engasgado. Tem hora que você tem que controlar a sua raiva e saber que não é o momento de você conversar, porque se você conversar,
naquele momento de raiva você vai falar coisas horríveis ou talvez ter atitudes horríveis. É isso que nós temos que aprender a controlar nós mesmos e não deixar que as nossas emoções, as nossas vontades nos controlem. Nós que temos que nos controlar, irmão. Nós é que temos que fazer a pergunta: o que Jesus faria aqui em meu lugar? Será que Jesus partia para o murro? Será que Jesus ia xingar esse cara? Será que Jesus ia chutar o pau da barraca aqui e rodar a baiana? Eu não vejo Jesus fazer isso, a não ser no templo, né? Que ele chegou lá, foi um momento ali que Jesus... Deixa Jesus explicar lá, não vamos ser o Jesus do templo, não. Jesus explica lá depois porque que ele teve aquela atitude. Porque na realidade ele viu que aquilo ali estava virando um lugar de comércio, não casa de oração. E nós estamos aqui na casa de oração. Nós estamos aqui para fazer valer a pena aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Nós estamos aqui para reconhecer que sem Deus não somos nada. Nós estamos aqui para cada dia mais o Espírito Santo falar conosco e a gente sair daqui moldados. Mudados. Temos que aprender a ser diferente, irmãos. Não porque queremos ser melhor ou maior do que ninguém, mas para que Cristo reflita na nossa vida. Cristo tem que refletir na minha vida. Onde eu chego, o Senhor Jesus, Ele tem que refletir nas minhas palavras, nas minhas atitudes, no meu jeito de ser, no meu jeito de se vestir, no meu jeito de tudo. Tudo na nossa vida. E nós sabemos que muitas vezes a língua fala aquilo que o coração está cheio. Eu era muito explosivo. Eu não pensava para falar. Quando tinha qualquer coisinha eu já tinha derramado carga d'água já. E aí agora para voltar atrás? Ainda mais que tinha uma pessoa aqui que Jesus amado. Se eu falasse um falou alto comigo. Pronto. Aí agora, 2, 3 meses. Que é nada não, que é chorava, que é nada não. E eu, meu Deus, como é que tem um ser humano que chora por nada? Existe um ser humano desse, Deus, que chora por nada, me diz o que é, para me pedir perdão, para me se humilhar. Porque por mais que eu falasse asneira, irmão, mas eu não gosto de ficar, negócio de birrinha, com raiva um do outro, eu detesto isso. Meu negócio é paz. Meu negócio é resolver logo e esquecer aquilo ali, acabou. Mas ela não é igual a eu. Hoje, graças a Deus, meu irmão, como Jesus é maravilhoso, como Jesus é bom. Então nós temos que entender que aquilo que para mim parece normal, talvez para você não seja. Aquilo que para mim parece ser uma palavra simples, talvez seja uma palavra que parta você ao meio. Temos que ter esse controle, temos que esvaziar de nós mesmos. Por isso que muitas vezes a gente fala coisas que não cabem e que não devem, porque nós ainda estamos cheios de nós mesmos. Nós ainda estamos cheios do velho homem, da velha mulher. Nós ainda estamos cheios de coisas que não agradam a Deus. E por isso que a gente às vezes fala coisas a qual não agrada a pessoa e principalmente a Deus. Por isso que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e nos deixar ser cheios do Espírito, do azeite de Deus na nossa vida. É isso, porque quando nós estamos cheios, transbordando de Jesus, nós não temos como falar nada que desagrade alguém, porque aquilo que vai sair dessa fonte é água doce, é água que dá vida, é água que traz uma abundância na vida da pessoa, é água que traz uma calma, traz tudo de bom, porque nós vamos falar aquilo que Jesus está nos enchendo, e não nós mesmos. Não a nossa vontade, não o nosso querer.
temos problema, irmãos. Quem não tem, atira primeiro. Não atira não, que vocês podem acertar a pedra em mim. Quem não tem problema? Agora, Bárbara tem o que a ver com o meu problema, Bárbara? Para eu chegar aqui todo inflamado. Como é que tá? Aí Bárbara não vai entender nada. Bárbara vai ficar, oxê, esse hoje aí está atravessado. Nós temos que aprender a dividir as coisas. Nós temos que aprender que nem tudo é para você levar para aquela pessoa não, que ela não vai suportar. Já imaginou, pastor? Quando eu ligava para o senhor, mas pastor, ora aí que o bicho está pegando aqui, velho. Estou saindo aqui, pastor, para assaltar banco em tal lugar. Antes de eu sair, não liguei várias vezes para o senhor, pastor? Ora aí, pastor. E eu já tive situações, irmãos. Não vou entrar em detalhes, que está sendo filmado esse trem. Mas amém. Agora já imaginou, na época, hoje não, ela pode suportar a minha esposa. Mas naquela época, toda vez eu ligar para ela, ó, o bicho está pegando aqui, estou indo ali, viu? Não sei se eu volto. Será que ele vai ficar como dentro de casa, pastor? Então tem coisas que a gente tem que ter um autocontrole. Tem coisas que não adianta eu levar para aquela pessoa, porque eu sei que em vez de eu trazer uma solução, ou algo que vai ser bom, vai trazer frustração, preocupação, angústia. Temos que aprender, irmãos, a discernir aquilo que Deus quer que a gente fale, a discernir, a levar as coisas para as pessoas de uma forma que venha edificar e não trazer morte. Há um exemplo claro na Bíblia, a mulher samaritana. Jesus tinha tudo ali para falar, quem é tu para não querer tirar água para mim? Tu é a prostituta, é isso, é aquilo, eu sei tua vida toda, pensando que eu não te conheço. Só que Jesus, ele não olha o físico, ele não olha para o nosso passado, ele já olha para você sabendo o que você vai fazer para o futuro. Quando Jesus olhou para aquela mulher, ele falou, essa mulher vai ser o canal de bênção aqui neste lugar. Ela vai ser aquela que vai ganhar multidões aqui para o reino. E quando aquela mulher saiu daquele lugar, irmãos, ela fez um rebuliço naquela cidade. Ela saiu chamando todo mundo, venha e vê. O profeta verdadeiramente fala, o profeta verdadeiramente sabe falar da nossa vida, sabe profetizar, sabe trazer palavra de bênção. É Deus que usa, pastor. É Deus que usa a gente, não é a gente que usamos Deus para fazer aquilo que a gente quer, não. É o Senhor que faz a vontade dEle, conforme a vontade dEle, na hora que Ele quer nas nossas vidas. Temos que aprender, irmãos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Seja o que você esteja passando, seja qual situação esteja vivendo, saiba que vai passar, e com Jesus passa melhor ainda. Nós temos um poder muito grande, por isso que pais, meça suas palavras para falar para o seu filho. Meça a sua forma de falar com a sua família. As nossas palavras têm poder, tanto para dar vida, como para matar. Quantas pessoas hoje fazem tratamentos, quantas pessoas até hoje têm problemas psicológicos por uma palavra ou por uma atitude do pai e da mãe. Você não presta, isso não vai dar o que presta não, você é um vagabundo, isso, isso é aquilo, sei não, esse menino velho aí. Quantos de nós, quantas pessoas aprendam a abençoar a vida do seu filho,
Aprenda a repreender o mal na vida da sua casa, da sua família. Vocês são autoridades sobre a vida deles. Aí, ó, uma cabrita que se foi convertida a ovelha. Aí, a pastora tinha tudo para ser uma pessoa hoje o quê? Deprimida, cheia de trauma, foi tratada como se fosse um homem, fazia serviço que não é todo homem que faz esse tipo de serviço, porque eu sei como é esse serviço, que eu já fiz muito. Então a gente sabe como é. Então tem coisas que a gente vê que é o próprio Jesus que vem e arranca da nossa vida. Mas nós temos que ter cautela, porque nós sabemos que as nossas palavras, elas podem dar vida, como também podem dar morte. Temos que aprender, irmãos. Temos é que aprender que o Senhor Jesus, Ele quer que nós venhamos ser uma fonte de água viva. Uma fonte que venha matar e saciar a sede daquele que está sedento pelo seu amor, pela sua vontade. Irmãos, a gente tem que aprender que, ao ouvir a Deus, não só falar, tem coisas que Deus vai colocar na sua vida, e Deus vai falar assim: não ponha a mão. E tem coisas que Deus fala: vá lá e faça. Porque se a gente não obedecer a Ele, pelas nossas próprias vontades, não vai dar certo. Não vai ser bênção, e sim maldição. Sabe por quê? Muitas vezes tem pessoas passando por coisas difíceis, e Deus não manda você ajudar, porque Deus está tratando aquela pessoa. E você vai e coloca a mão: não, mas eu tenho que ajudar, porque o bichinho, porque isso, porque aquilo. Primeira coisa que ela melhorar, ela não vai ver Deus, ela vai ver você. E o dia que você falar assim: não posso mais, acabou você para aquela pessoa. Quem não já teve experiências assim? De ajudar, lógico, foi errado? Não, foi louvável, você fez a sua parte. Mas não foi a vontade que Deus pediu para você fazer. Porque tem pessoas que, infelizmente, elas sabem ser a famosa sanguessuga. Enquanto você está produzindo algo para ela se saciar, você serve para ela. O dia que você falar que não dá mais, acabou. Porque ela já achava que você ajudar ela já era uma obrigação e não um favor. Então nós temos que aprender, às vezes, a não colocar a mão onde Deus não chama, onde Deus não manda. Temos que aprender a discernir o Espírito Santo de Deus em nós, porque nós temos que fazer a vontade do Pai, não a nossa própria vontade. Temos que aprender isso. Eu quero aqui, a gente está em Tiago aqui, voltando um pouquinho, 1:26. Tiago 1:26. Diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Não adianta. Não adianta eu falar que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é isso, Jesus é aquilo, e eu não vivo nada. Eu não transmito nada para ninguém. Tem pessoas que a gente está falando algo para o bem, quando Deus manda, que a gente não vai falar algo de mim mesmo. Tem pessoas que acham que a gente está querendo dominar a vida dela, mandar na vida dela. Não porque queremos, irmãos, que não dê certo, ou a pessoa quebra a cara lá na frente para a gente falar: aí, ó, bem que eu avisei, mas não ouviu. Mas tem um ditado popular que diz que quem não ouve conselho, ouve coitado. Então, quando a gente fala, um pai, uma mãe fala algo para um filho,
quando um líder espiritual seu chega e ele fala algo que Deus mandou fazer, não tenha ele como autoritário na sua vida, tenha ele como uma pessoa que lhe ama e está falando aquilo a qual muitas pessoas não têm coragem de falar. É igual um pai. Quantos de nós temos exemplo dos nossos filhos que a gente fala, menino, não faz isso. Quando pensar que não teimava, fazia, quebrava a cara, aí vinha para cá chorando para a gente consolar ainda. Então nós temos que aprender que aquilo que a qual a gente fala às vezes para nossos filhos é porque nós já passamos por coisas parecidas. Temos experiência para contar isso. Temos capacidade de informar ele, ó, assim dessa forma, você pode, não vai dar certo, você pode cair, você pode se machucar. Assim como eu sei a capacidade do meu filho, dos meus filhos, eu não posso dar aquilo a qual ele não tem capacidade de ter. João Pedro está aí com 17 anos, doido para dirigir, mas não pode. Tem que tirar a carteira primeiro. Já sabe dirigir, mas não pode. Porque perante a lei, ele ainda é de menor e ele não está capacitado porque ele não tem habilitação. É isso que nós temos que entender. E Deus também, Ele não vai dar aquilo a qual nós venhamos fazer para o pior nosso. Deus, Ele não vai, a gente às vezes fica falando assim de coisas, de lutas financeiras. Ô trenzinho abençoado, ainda mais para homem. Quer ver o caba triste, é o caba tá liso. Ô trem esquisito na vida do homem, é o cara tá sem recurso, na hora que precisa falar assim, nisso eu não estou tendo. Rapaz, isso é meio que dar uma paulada assim na cabeça do caba. Mas a gente temos que entender que muitas vezes é o trabalhar de Deus. Porque quando folga qualquer coisinha, já não lembra daqueles apertos anteriores e começa o ego, ó, crescer. Começa a olhar assim para as pessoas, ó. O bichão. Eu estou vendo aquela série Reis. É sério, novela da Record, não sei, eu sei que é muito boa. Eu gosto porque fala muito da palavra e lá ele cita os versículos. Quando passa uma cena, né? Aí cita o versículo da Bíblia. Agora mesmo eu estou na parte que não tem rei nenhum, que era Deus está levantando o profeta Samuel. E ali tem uma parte na Bíblia que eu assisti hoje, que os filisteus, eles vencem a batalha contra os israelitas e eles levam a arca do Senhor. Eles tomam a arca de Deus e levam para o seu palácio. E ali eles começam a fazer chacota. Cadê o Deus de Israel? Aí o símbolo da presença de Deus está conosco. Cadê Deus? Aí Deus começa a dar sinais. Eles vão lá no templo de Mamon, que é o Deus que eles adoravam na época. Quando chega lá, a estátua de Mamon está prostrada na arca. Uma estátua gigante caiu, ficou prostrada na arca. Isso umas 2 vezes eles acharam dessa forma. Mesmo assim eles não acreditaram. Deus fez o quê? Espera aí, vai prostrar mais não, quebra logo. Pá! Quebrou, que esbagaçou a imagem. Mesmo assim eles manteram tudo tranquilo. Sabe que não começa a adoecer todo mundo, de homem a criança. Um dos, não sei bem dizer se é feiticeiro, sei lá dele lá, se levanta e fala, para a gente ser curado disso aqui, nós temos que pegar essa arca, colocar em cima de uma carroça, guiada por 2 vacas que estejam amamentando, para que ele, o Deus de Israel, venha receber ela de volta. Nós temos que ter esse sinal que as vacas vão, sem ninguém levar, e elas serão guiadas pelo próprio Deus para levar a arca deles, e elas não vão olhar nem para trás por causa dos bezerros. E vocês vão ter que seguir até chegar no destino. E ali foi feito.
As vaquinhas do jeito que botou na charrete, ó, tchu, 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 não olhou nem para trás, nem lembrou que existia bezerro na vida delas, e levou a arca. Até aí, irmãos, a gente estava lidando com pessoas que não tinham o temor do nosso Deus, o temor do Deus vivo. Mas quando a arca chega, o próprio povo de Israel, ao celebrar, eles se esqueceram que aquilo era consagrado a Deus. Aquilo ali simbolizava a presença de Deus ali naquele lugar. Se levanta um lá, mas por que só o sacerdote pode encostar na arca? Por que só o sacerdote pode encostar na arca? E ele vai, abre a arca. Aí, ó, aconteceu nada, estou vivo. Está vendo que não é só o sacerdote, aquele rebanho de ladrão, que só quer o dízimo e a oferta da gente? Estou vivo. E a palavra de Deus diz que ele chamou a multidão para olhar dentro da arca, e todo mundo fazia fila. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. 1 Samuel, deixa eu ver se eu lembro onde que é, meu Deus. Senhor. 1 Samuel 6, capítulo 6, verso 19. E ali juntava multidões, irmãos. E todos perderam o principal que rema a nossa fé, o temor a Deus. Não é tudo isso que eles falavam mesmo, não. Estou olhando, não acontece nada aí. Oh, mas é linda a arca por dentro, que coisa linda. Oh. E o sacerdote chegou antes disso. Quando eles começaram a olhar, um dos levitas falou: vocês estão transgredindo a lei de Deus, vocês estão transgredindo o poder de Deus, vocês estão fazendo algo que não está agradando a Deus, não é ao homem. Não, mas aí toquei, estou aqui em cima, não acontece nada. Oh, Deus, aí Deus, eu estou aqui, estou lá em casa, Deus, fazendo tudo que não te agrada. Cadê que Deus? Samuel 6, 1 Samuel 6, 19 diz assim: o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu o povo 50.060 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Mas foi Deus que fez o estrago, ou foi a falta de temor a Deus que fez chegar a esse ponto? O povo buscou a sua própria destruição. Então, irmãos, Jesus está bradando na terra: acorda, tu que dormes. Acorda, tu que dormes. Jesus está bradando na terra, falando: arrependei-vos enquanto há tempo. Buscai o meu reino enquanto se pode achar. Buscai o meu reino em primeiro lugar. Buscai o meu reino e a justiça, porque eu estou bradando na terra. Eu estou falando na terra. Tudo nessa terra passará, nada vamos conseguir levar, mas aquilo a qual Ele nos promete é eterno, irmãos. É eterno, pastor. Mas eu sou jovem, só tenho 15 anos. Estou de boa. Daqui para 100 anos é ano ainda, bota logo lá em cima, né, que vai viver 100 anos. Irmãos, passa tão rápido. Hoje eu estava lá em casa. Aí um filho do primo de minha esposa, eu jogava bola com o pai dele, me mandou uma foto, pastor, do meu primeiro jogo no time que eu jogava lá. Eu tinha 15 anos. Ele, logo que eu achei aqui em casa, e mandou a foto. 15 anos eu tinha. Aí o rapaz já passou 33 anos. E a gente acha que não. Está tudo normal, tudo tranquilo, tudo de boa. Mas o tempo passa, irmãos. Então viva intensamente, mas intensamente na presença de Deus. Viva os sonhos que Deus tem colocado no seu coração, mas sendo
do lado dos sonhos de Deus, da vontade de Deus na nossa vida, porque Ele quer que nós venhamos usufruir, mas que nós não venhamos sair da sua presença. Ele quer nos abençoar, mas Ele não quer que você venha se retirar. Ele quer te dar tudo em cima dessa terra, mas Ele não quer que você venha perder a presença dEle. Deus quer tudo de bom para nós, mas o problema todo é o nosso coração, que é enganoso. Por isso que muitas vezes a gente tem que passar por algo que a gente nunca sonhou, e Deus tem que quebrar todo, estraçalhar para reconstruir, porque sabe que você não tem capacidade para aquilo que Ele quer te colocar, para aquilo que Ele quer te dar. Então Deus muitas vezes Ele tem que nos espremer mesmo. E quando a gente começa a andar nas empinadas achando que é a nossa capacidade, vigia, irmão. Vigia, porque você pode tropeçar naquilo que você menos imagina e quebrar o seu narizinho. Vigia. Davi, ele não vigiou na melhor fase da vida dele. Davi, ele não vigiou no dia a qual ele estava se regozijando daquilo que Deus tinha colocado na vida dele, daquilo que Deus tinha prometido para ele, daquilo que Deus tinha cumprido na vida dele. Davi não vigiou no dia que deveria mais vigiar, e foi a maior queda que Davi teve na vida dele. Vai lá, Joabe. Esse exércitozinho é fraco, tu mesmo vence lá, não precisa eu ir não. Vigie nas suas palavras, vigie nos seus olhos, no seu olhar. Vigia, irmão, porque não há nenhum de nós que somos fortes. Não há nenhum. O que é forte é o que está em nós, não nós. O que faz a gente permanecer de pé não é a minha capacidade, não é porque eu me cuido, não é porque eu sou um cara saudável. O que me faz permanecer de pé é a presença de Deus. O que me faz não cair no pecado é a presença de Deus. O que nos faz prosseguir é a presença de Deus. Isso que nós temos que ter no nosso coração. Podemos perder tudo em cima dessa terra, mas que nós não venhamos perder a presença de Deus. O povo achou que era só tocar na arca. O povo achou que era só abrir a arca. Mas eles não entenderam que não era a vontade de Deus para que eles fizessem aquilo. Eles não entenderam. O temor do Senhor é o que faz muitas vezes a gente não pecar, irmãos. Sabe por que você tem que ter o temor de Deus? Não é por medo, mas é por sabedoria. Nós temos que temer a Deus, não por aquilo que Ele pode fazer, nos castigar, seja lá o que for, mas temer a Deus porque nós temos sabedoria de saber que Ele está vendo. Pequei. Que eu caí. Mas antes você não teve como pensar? Antes você não teve como raciocinar? Será que deu um delay na sua cabeça, você esqueceu até quem você era? Deu um delete lá, apagou tudo. Quando eu vi, eu já estava lá esbagaçando a mulher lá no motel, não lembro mais nada. Será, irmão? Deus está vendo. Não, é porque eu me esqueci que eu era crente e xinguei minha mulher, xinguei meu marido, mandei tomar banho na soda, mandei para a Ucrânia, para o Irã agora, mandei lá para as bombas lá, que estão o povo lá jogando em Israel. Será que é isso mesmo que Deus vai ter a gente por inocente dessa forma? Será que vamos chegar lá e Deus falar assim, não, bichinho, gente, entra. Vai doer, irmão. Mas vai curar. Para finalizar, irmãos, estou finalizando, pastor. Salmo 141, 3, assim, não precisa abrir não, só note depois. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Vamos ficar de pé? Tá. Antes da gente orar, eu quero que
que a Ana Raquel coloque um louvor para a gente estar orando.